Não acredito. Não acredito, não porque o Bolsonaro não tenha vontade, não porque não seja o desejo dele, mas porque a sociedade brasileira está percebendo, com o passar do tempo, de que a democracia faz bem. A democracia faz bem para todo mundo. A democracia é a única possibilidade de você fazer justiça social. A democracia é a única possibilidade que você tem de garantir que a sociedade viva na diversidade e harmonicamente. E o Bolsonaro nunca, não tem um momento na história do Bolsonaro em que você possa ver que ele tenha feito alguma coisa pensando na paz, alguma coisa pensando no desenvolvimento, alguma coisa pensando no emprego. Tudo que ele faz é só provocação, é só desafiar instituições, é como se fosse um cidadão incivilizado. Ou seja, ele não tem um mínimo de comportamento civilizado no trato com ninguém. Não gosta de índio, não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de sindicato, não gosta de trabalhador, não gosta de político, não gosta de cultura. Não, sabe, é um cidadão que é a maior, a maior provocação do século XXI é o Bolsonaro ter sido eleito presidente da República. Eu, como cidadão brasileiro, fico triste porque fizeram de tudo para me tirar das eleições e o povo deixou de votar num homem, sabe, da competência, da cultura do Fernando Haddad, para votar num genocida desse. Eu não acredito, eu posso te garantir uma coisa, que eu estou disposto, sabe, juntar tudo que é caco de democrata nesse país e a gente ir para a rua para não deixar que se faça nenhuma loucura, porque nós já vivemos golpes militares aqui e nós não queremos mais. E o golpe dele não é nem militar, é um golpe de miliciano. Porque ele juntou os aposentados, os milicianos que convivem com a família dele, que participam da rachadinha, que vendem carro ilegal no Rio de Janeiro, que são responsáveis por parte da violência do Rio de Janeiro, sabe, que convivem com ele. O Queiroz está até agora solto, o Queiroz não foi preso até agora, sabe? Então essa gente nós precisamos tomar cuidado, porque não são gente que age com uma certa normalidade, não são pessoas que têm nenhum sentido de harmonia, de viver em paz com a sociedade. Então, eu te confesso que eu estou triste, porque esse homem não cuidou. Esse homem não cuidou da pandemia, esse homem não cuidou do emprego, esse homem não cuidou da fome. A gente tinha acabado a fome em 2014. A ONU reconheceu que o Brasil estava fora do mapa da fome. E agora o que a gente vê? A gente vê a fome voltar. São 19 milhões de pessoas com fome e mais de 40 milhões de pessoas que estão em estado de insegurança alimentar, mais pessoas que não comem a quantidade de calorias e proteína necessária, num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, num país que é o maior criador de gado do planeta Terra. Nós somos o maior exportador e o maior produtor de proteína animal do planeta Terra. Então não tem sentido você ver uma mulher ir no açougue pegar um osso para levar para casa. Não tem sentido as pessoas estarem dormindo na sarjeta, as crianças morrendo subnutridas. Isso voltou, isso tinha acabado no Brasil. Então esse homem não cuidou da saúde, não cuidou do emprego, não cuidou da fome, não cuida da cultura, não cuida da democracia, não respeita as instituições, sabe? É uma loucura, uma loucura. Eu penso que, por mais que a gente sofra, mas tem uma vantagem para nós, ou seja, o Congresso não fez o impeachment dele, mesmo tendo 120 pedidos de impeachment, e agora tem um pedido de impeachment com mais de 100 entidades assinando. O Congresso não vai votar, porque o Congresso agora está trabalhando com 20 bilhões de emendas que foi colocada pelo relator do orçamento, coisa que nunca existiu no Brasil, mais 3 bilhões na mão do presidente da Câmara, ou seja, para tentar negociar com o deputado. A Suprema Corte eu acho que não vai interditá-lo. Então, meu caro, vai sobrar para você outra vez e para 215 milhões de brasileiros, sabe? Em outubro do ano que vem, vocês podem interditar o Bolsonaro e colocar uma pessoa democrática para governar esse país. Sabe qual é a vantagem que eu tenho sobre esse discurso da terceira via? É que eu já fui candidato muitas vezes. E você, mesmo sendo muito jovem, Mário, sabe o que foi as eleições de 1989. Eu era um simples metalúrgico. Nem eu acreditava na possibilidade quando eu fui indicado para ser candidato pelo PT.
Eu disputei uma eleição com o doutor Aureliano Chaves, que era vice do Figueiredo, com o doutor Ulisses Guimarães, que era o rei do Brasil por conta da aprovação da Constituição, contra o doutor Leonel de Moura Brizola, que era o presidente durante todo o tempo que esteve exilado, contra o doutor Paulo Maluf, que era presidente todo o tempo, contra o doutor Mário Covas, contra o doutor Afif Domingos, contra o doutor Roberto Freire, contra o doutor Marronzinho, contra o doutor Enéas, e deve ter mais que eu já esqueci agora. E eu fui para o segundo turno. Eu e o Collor, ou seja, o que aconteceu? O povo preferiu aqueles que representavam alguma coisa nova. Bom, agora o pessoal começa a discutir terceira via. Não tem terceira via, meu caro. Pode ter quarta, quinta, sexta, certo? O ideal é que nós tivéssemos no Brasil partidos de verdade, porque os partidos de hoje funcionam como uma cooperativa, em função do fundo partidário, em função do fundo eleitoral. As pessoas montam agrupamento de deputados e dizem que é um partido político. Se você pegar no Brasil partido com ideário, com programa, com manifesto, com bandeira, com música e com militância concreta, você tem no Brasil o PT. Depois você tem o PCdoB, depois você tem o PSB. Mas partido ideológico você não tem. Então as pessoas, ao invés de criar um partido, criaram uma cooperativa de deputados. Sabe? E que não fica a vida inteira. Agora mesmo a imprensa costuma tratar o Centrão como se fosse um partido. O Centrão não é um partido. O Centrão é como se fosse um fundo de investimento no fracasso do Bolsonaro. Tá? Agora lembrei bem a coisa. É um fundo de investimento no fracasso do Bolsonaro, porque se tem uma coisa que deputado adora, é presidente fraco. Quanto mais fraco tiver o presidente, mais os deputados fazem a farra do boi. E o Bolsonaro está imaginando que o Centrão vai dar toda a sustentação para ele. O que vai acontecer é que o Centrão está tendo a maior fatia de dinheiro da história do Congresso. O que é importante a gente saber que vai ainda aprovar o orçamento de 2022 no final do ano, e quando os deputados pegarem o seu quinhão no bolo partidário, eles vão dar o pé e o Bolsonaro vai ficar como ficou o doutor Ulisses Guimarães sozinho, como ficou o Quercia sozinho, quando disputou as eleições presidenciais. Então, como no Brasil não tem partido nacional, os partidos são tribos regionais. O partido na Bahia pensa na Bahia, o partido em Pernambuco pensa em Pernambuco, o partido de São Paulo pensa em São Paulo. O único partido que pensa diferente e que tem decisão da direção nacional é o PT. Sabe? Obviamente que os partidos menores também têm, como PSOL, PCdoB, PSB. E o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, meu caro. É verdade que eu tenho 75 anos, eu gostaria que tivesse concorrendo às eleições uma pessoa de 50. Mas você há de lembrar que as pessoas novas nem sempre resolvem o problema. O Collor era muito novo e foi um desastre para esse país. O que você precisa é juntar pessoas que têm experiência, pessoas que tenham compromisso, pessoas que tenham a responsabilidade de governar para todos os brasileiros, mas pessoas que tenham também a decência e a coragem de dizer que vai cuidar do povo mais necessitado. É aquele que está desempregado, é aquele que está com fome, é aquele que não tem onde morar, aquele que precisa do Estado. E nós já provamos que é possível melhorar o país. Nós já provamos isso, nós já provamos que é possível fazer justiça social nesse país.